Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira e hoje eu quero dar uma dica muito rápida acerca de acentuação gráfica. Preste bastante atenção nessa questão que eu vou mostrar para você que nem sempre aquilo que é óbvio é a resposta correta. Veja só, qual o vocábulo a seguir deve ser obrigatoriamente acentuado? Então você deve buscar a alternativa que seja acentuada de forma obrigatória. Você é obrigado a acentuar. Opa, nem preciso pensar muito nessa questão aqui, ó. Já tem a letra A, história. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo, por isso recebe acentuação gráfica. Calma. Preste atenção a essa dica que eu vou dar para você. As palavras, os substantivos, na verdade, podem ter os seus correspondentes verbais. Exatamente isso. Então, perceba que a palavra história pode ser acentuada se ela for um substantivo. Perfeitamente você deve acentuar, justamente porque trata-se de uma paroxítona terminada em ditongo. Mas, se eu pensar no verbo historiar, exatamente, é a forma verbal no infinitivo. Se eu pensar no verbo historiar, a terceira pessoa do singular, historia, não deve obrigatoriamente ser acentuada. Exatamente isso. Então aqui, em historia, nós temos uma paroxítona terminada em A, por isso não recebe acentuação gráfica. Então a letra A está descartada. Pode ou não receber acentuação gráfica, dependendo do contexto. Se for um verbo, não vai receber acentuação gráfica. Se for o substantivo história, aí sim receberá acentuação gráfica. Vamos analisar a letra B. Automaticamente você vai pensar em até, na preposição até. Mas veja o seguinte, que existe o verbo atar, exatamente a forma verbal atar. E na forma verbal atar, na sua conjugação que eu até, não vai haver acentuação gráfica. Então, lembrando, preposição até recebe acentuação gráfica por se tratar de uma oxítona terminada em E. Mas a palavra até, aí não vai receber acentuação gráfica porque a palavra é uma paroxítona terminada em E. Então, preste bastante atenção nisso. Veja, a letra B também está descartada. Letra C, amém. Ora, se você pensar em amém, aí sim a acentuação vai ter que ser obrigatória, mas existe, é lógico, e você sabe muito bem disso, o verbo amar, que eles amem. Então, esta forma verbal. Vamos colocar aqui forma verbal, ok? Então, forma verbal amar, que eu ame, presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo, que eles amem, não vai receber obrigatoriamente acentuação gráfica. Então, se pensarmos na forma verbal, presente do subjuntivo, não receberá acentuação gráfica. Se eu pensar na palavra amém, aí sim, mas não existe a obrigatoriedade, por isso eu elimino também a letra C. Veja a letra D, e você vai falar, não, agora tá tranquilo, a palavra é número, é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Calma, veja que existe sim um correspondente verbal. Que correspondente verbal é esse? O verbo numerar. Então aqui é a forma verbal. Numerar, eu numero. Ora, se é eu numero, a palavra deixa de ser uma proparoxítona, como em número, e passa a ser uma paroxítona, numero. Então, paroxítonas terminadas em O não receberão acentuação gráfica, por isso eu elimino a letra D. Então, em todas as alternativas A, B, C e D, existem, sim, os seus correspondentes verbais, as suas formas verbais, atreladas a um
nome. Agora, veja a letra E, que é a nossa resposta. A palavra aqui é ciúme. Não existe nenhuma forma verbal correspondente. Você pode ficar tranquilo. E aqui, como é que eu separo essa palavra? Desta forma aqui, ó. Ciúme. Por que ela deve obrigatoriamente receber acento gráfico? Justamente porque trata-se de um hiato. Lembre-se que I ou U, quando forem tônicos e estiverem sozinhos ou até seguidos de S, eles devem ser obrigatoriamente acentuados. Então, a única palavra que deve obrigatoriamente receber acento gráfico é a palavra da letra E, a palavra ciúme. Essa, portanto, é a nossa resposta. Nos vemos nos próximos vídeos. Até já!